Agora no Repórter MT eu entrevisto a psicóloga, terapeuta familiar, consteladora familiar, Heloíse Dorileu, e ela vai falar qual a importância de fato de um pai na vida de uma criança. Heloíse, para começar, constelação familiar. Eu percebo esse tema sendo muito discutido, sendo muito colocado e aplicado em Cuiabá. A constelação familiar, ela é o quê? É uma ciência? O que realmente de fato é a constelação familiar? Eu pergunto isso porque eu percebo ainda muitas dúvidas sobre o tema. Se mistura muito com questão religiosa, com questão espiritual. Afinal, o que é constelação familiar? A constelação familiar, ela surgiu não é nada novo. Ana, surgiu há mais de 40 anos com um alemão chamado Bert Hellinger. Esse cara tá vivo, tem 92 anos ainda e tá criando. Ele é um cientista nato. E eu estava em São Paulo cerca de 10 anos atrás, quando ele anunciou, né, que a constelação se tornaria uma ciência fenomenológica. Eu tive essa honra de escutar da boca dele, né? Então hoje, se você for para Pequim, tem constelação. Se você for para Nova York, tem constelação. Na Europa, no mundo sendo inteiro. Aplicada, estudada. Por que familiar? Porque começou, e o termo também foi um termo usado erroneamente por causa da tradução, porque era sistema familiar. Porque eu faço parte de um sistema, você também faz parte de um sistema. E eu tenho todo o meu lado direito, o sistema familiar da rama paterna. E o meu lado esquerdo, foi uma coisa que o Bert descobriu, a rama materna. Então, esse sistema, ele interage com o sistema atual, com o sistema dos meus ancestrais diretos, né? Sim. Na hierarquia, que é uma das leis, que hoje é chamada de força, tem que mudar até. É a hierarquia, o meu pertencimento a esse grupo, sistema familiar. Então, com o Bert, com tanta experiência, né? Para se tornar uma ciência, você precisa de um monte de... A gente que faz mestrado, doutorado, a gente sabe que a gente precisa de um experimento, né? E isso foi comprovado. Então, hoje, a constelação, ela saiu da linha de uma terapia. Ela se tornou uma filosofia de vida, de mudança, é isso que eles estão falando hoje. É uma filosofia de você olhar a vida de uma maneira diferente. E eu sou resultado de memórias, de histórias, ao longo de toda a história da minha família. Sim. O que acontece? O Bert descobre que, e isso é estudado hoje em algumas técnicas de fisioterapia e também dentro da medicina, a epigenética, que é quando a gente traz no nossas moléculas de DNA, aí entra a física quântica, átomos, prótons, né? Então a gente forma aquelas moléculas de DNA e ali também a gente carrega não só os nossos olhos, igual os nossos pais, a cor do cabelo ou o biofísico, mas também os traumas herdados. Então é capaz hoje, através da leitura biológica, que é uma linha do Dr. Hammer, né? Da medicina germânica. E isso é uma coisa que está se difundindo. Eu fiz entrevista aqui sobre leitura biológica, incrível. Maravilhoso. Em Cuiabá nós temos grandes profissionais. Heloíse, a gente chegou aqui, né, mês de agosto, você fala muito em pai. E o assunto que mais é abordado na mídia em épocas sazonais, mãe. É muito forte falar de mãe, do amor de mãe, da importância da figura materna. E às vezes o pai, ele fica relegado a segundo plano. E afinal, qual a importância desse pai? O olhar da constelação familiar para a importância do pai, do papel do pai, o que significa o pai. Ele necessariamente tem que ser o pai biológico, pode ser o pai adotivo, pode ser representado por outras pessoas da família. Pro Bert, eu sou bem bertiana agora, pro Bert, o fato daquele espermatozoide com aquele óvulo der certo, deu vida. Dando vida é algo que não se paga para ninguém. Então, mesmo aquele pai que se ausentou durante a gestação, ou aquele pai que morreu por algum acidente, ou foi embora, ou que abandonou, ele existiu. A gente não é filho de chocadeira. A importância do pai para uma criança, se essa criança descobre que dentro dela ela tem 50% de pai, ela vai ser uma excelente profissional na vida. Porque o que o Bert descobre? Que o pai nos leva para o futuro e nos coloca no presente desse futuro. A gente tem visto aí, ó, um monte de adolescente que faz, ou jovem adulto, que faz 2, 3 faculdades. E ele fala assim, não se encontra. Aí você pergunta, como é seu relacionamento com seu pai? Ele já fala assim, ei, meu pai abandonou minha mãe. Ou meu pai não existe, meu pai morreu.
Então, essa ausência paterna, dessa virilidade, nós precisamos da virilidade do masculino, porque nós nos completamos com o masculino e o feminino. Então, se a gente só olhar o feminino, que a gente é muito comum isso, né? Alienação parental, que a mãe assume e fala, é só meu, seu pai não pode ver. Ela está quebrando e está gerando uma criança, um adolescente, um adulto, até com doenças mentais. Porque a neurose de não se ter, essa criança vai buscar esse pai inconscientemente. E mesmo que ela não conviva com esse Não pai, precisa né? Não precisa conviver, não. o pai perdeu o pai morreu, sumiu, abandonou. Ela precisa estar dentro dela resolvido com a sensação que eu tenho um pai. Sim, a melhor Como frase... eu me relaciono com esse pai que não está presente, Luiz? A sua alma vai saber. O lindo é isso. A alma da criança, ela sabe. A nossa alma sabe que nós temos algo além de algo maior. É muito além de tudo isso. As nossas moléculas, elas sabem. Nós temos experiências, eu tenho relatos. Eu tenho vida. E essa vida só se é paga quando eu gero uma outra vida. Só dessa forma a gente consegue pagar a vida dos nossos pais. Então, a importância desse pai, mesmo na ausência, pais, por exemplo, que doaram seus filhos. Sim. O pai biológico, ele é um pai biológico. Até 2002, 2003, o Bert não cancelava filhos de pais adotivos. Por quê? Ele tinha a consciência moral, a má consciência, de que aquele pai abandonou, então aquele pai era mau. E depois disso, ele começou a perceber tanto de criança que buscavam esse pai. E quando ele começou a introduzir, esse é o pai que eu tenho, a frase de cura é essa, você me deu a vida, isso me basta, as crianças ou adolescentes se tranquilizavam e começaram a ter prumo na vida, começaram a ter referência, não precisando conviver. E assumindo os pais biológicos, os pais adotivos, né? E quando a gente inclui aquela criança que não tem pai e tem um pai adotivo, ela automaticamente ela tem os dois pais biológicos atrás dela e os dois pais adotivos. E casais homoafetivos por mulheres? Mesma coisa. Mesma coisa. Ei, a criança tem um pai. As mulheres ainda não são tão independentes ainda. O caminho é esse. A criança tem um pai. Nós temos as mães, mas tem o pai presente. E tem a mãe, né, se não for uma das duas que recebeu o óvulo, mas o pai existe. Então sempre há uma representação masculina. A representação masculina para aquela criança é fundamental para o equilíbrio dela. A presença masculina e a presença feminina. É a polaridade. Independente de quem assuma esse papel. Porque muitas vezes pode ser criado por avós, por pais adotivos, por irmãos, padrinhos. Sim, é a mesma história. A gente tem sempre que ter de onde eu vim. Quando eu descubro de onde eu vim, não preciso conhecer, mas eu vim de algum lugar. Reverenciar. A aceitação hoje é a primeira lei do amor. Aceitar a sua vida como ela é. Isso é muito forte. Acabamos de receber um novo presente do Bert, que é, agora não se tem mais 3 leis, mas sim 4 forças do amor. E a primeira delas é aceitar a sua vida como ela é. Sim a tudo. Quando eu começo a ter essa gratidão, a vida como ela é, a vida flui. O que pesa na gente é que a gente fica... Se eu perguntar pra você, Ana, me fala aqui, me fala uma coisa que te incomoda. Você não vai lembrar de uma, vai lembrar de 5. Né? Então, você aceitando a vida como ela é, aceitando aquele pai do jeitinho que ele é. Se ele é alcoólatra, ele está seguindo alguém. Se ele abandonou essa mãe, ele também estava a serviço de um sistema maior. E quando a gente enxerga esse sistema maior, fica muito mais fácil. Fica mais fácil para eu compreender, mas eu posso tentar modificar isso aí. Por exemplo, como você disse, um exemplo. Tem um pai alcoólatra, isso... é algo que machuca não só ele, mas a família como um todo. Eu compreender não significa eu ficar estagnada e não fazer nada. Sim, você pode... Porque existe pais também, Ana, que a gente não tem permissão para fazer nada. Nós temos que respeitar e aceitar o destino dele. Porque ele está a serviço, essa é a diferença de uma psicoterapia tradicional da constelação. Aquele pai que é alcoólatra, com certeza o pai ou o avô ou o bisavô, até 3 gerações, também eram alcoólatras ou eram usuários porque estavam buscando alguém no seu sistema. E aí ele segue. Não tem pessoas que seguem? Sim, sim. Então, a constelação é um exemplo. Se eu faço uma constelação, eu consigo, a partir de então, compreendendo todo o meu sistema,
quebrar ciclos que não estão fazendo bem para a família, que eu digo que causa angústia, que causa sofrimento. Então, eu consigo com mais força quebrar um ciclo. Eu não preciso necessariamente ficar repetindo padrões eu quebro que não são quando eu saudáveis. aceito aquele sistema, que é uma meleca que eu vi, quando eu olho para trás e aceito aquele sistema, eu libero o meu presente. E a hora que eu libero o meu presente, os meus descendentes também estão livres. Porque assim, quando eu nego o pai, eu nego. E digo assim, meu pai morreu, o meu pai não existe, eu só tenho a minha mãe. Eu quero saber do meu pai. A tendência, pode perguntar, a experiência, né, de não sei nem quantas constelações, mas a experiência são que essa criança ou esse adolescente ele vai se tornar um alcoólatra ou um usuário de droga. Porque a negação do pai nos leva nos buscar. O álcool e a droga significa isso. Eu busco esse pai inconscientemente. É sério isso. É muito sério. E aí o que a gente pensa? Como é que funciona um divórcio amigável? Dizendo, este é o melhor pai que eu pude te dar. Quando a mãe consegue falar isso para a criança, mas meu pai não presta, este é o melhor pai que eu pude te dar. Quando ela começa a internalizar isso para o filho, ele é o seu pai. Ele não foi um bom marido, mas ele foi um bom pai. Porque ele deu a vida. Então, a chave é, o casamento acaba, a relação homem-mulher, mas de a pai e mãe. A paternidade não se rompe nunca. E por que essa dificuldade tão grande entre as pessoas, Heloísa, você nessa experiência de tanto tempo trabalhando com comportamento, dos casais encontrarem, perceberem dessa maneira? Por que essa guerra que não acaba nunca? É a competitividade. A mulher, quando foi para o mercado de trabalho, muitas vezes ela compete para ser maior que o homem. Infelizmente, a gente tem que ter a lei do equilíbrio, que era a nossa terceira lei, agora é a nossa quarta. O dar e o receber. O casal, para dar certo, ele precisa aceitar o outro como ele é. Não mudar o outro. Eu vou casar com você, mas eu vou te mudar. Não funciona. Tá. Aí no começo do relacionamento eles casam e aí o tempo vai passando, as pessoas vão se modificando. E aí quando você enxerga, olha no seu parceiro e fala, mas você não é aquele que eu... Mas aí que tá. Se no relacionamento alguém deu mais que o outro, eu tenho percebido que os relacionamentos estão acabando, não é por falta de amor, mas por causa do desequilíbrio no dar e receber. Eu dou mais, ou mais atenção, ou mais dinheiro, eu tô maior. E eu cobro mais. E eu cobro mais, e aí se quer, rompe. O homem não aceita, ou a mulher não aceita. Como achar, então, o equilíbrio? O que os casais podem fazer para encontrar, assim, ferramentas práticas? O que eles podem, para tentar ter um equilíbrio mesmo na separação? Eu acho que procurar ajuda, tá? No judiciário a gente tá tendo, né? Esse dia eu tive, diante de uma audiência de conciliação, um casal estava se separando e me mandaram me procurar. O casal tá voltando, sabe? Então, são coisas que a gente não entende. E aí, enxergar esses adultos, porque na realidade quem briga são as crianças internas. Porque nós temos as crianças internas. A birra, né? A birra, tipo assim, eu tô brincando, eu vou brincar de casinha, né? Eu vou brincar de casinha, então eu vou casar e eu brinco de casinha. Cansei de brincar de casinha, agora eu quero viver a minha vida, não é assim? Aí eu vou querer sair, eu vou querer sair com os amigos, é isso que acontece. Só que aí vem a maturação. E é isso a gente tem que procurar ajuda. Nem sempre a gente consegue sozinho. E muitas vezes não é com a melhor amiga, não é com o melhor amigo no bar, não é. A gente tem que procurar ajuda. Procura um terapeuta de família ou procura uma constelação familiar, que pra mim é 1 ano de terapia, e resolve. Para finalizar, Heloísa, o pai, né, a postura do pai, ela é diferente da mãe, né? Muitas vezes a mulher, a mulher acha que só ela sabe cuidar. Afinal, quais são os requisitos e como ser um pai realmente que vai trazer saúde emocional, mental para essa criança? O que o pai, agora o pai que está nos assistindo, pode se atentar no dia a dia, nas suas práticas, para realmente ser um pai que vai contribuir para a construção desse ser humano que ele colocou no mundo? Simplesmente ele sendo presença na vida do seu filho. Ele sendo presença na vida, presença é estar com aquela criança, com aquele adolescente. No mínimo, sabe, de falar, filho, toma, eu tô aqui. A criança se sente protegida, porque o pai é o limite. Isso que você disse, limite. O limite é saber até onde ir. Criança precisa de limite. Precisa, e adolescente também. Adolescente. Principalmente, né? Então, o pai é aquele que vai dar o limite, o norte. Por isso que ele nos leva para o futuro. É fantástico isso. E a mãe? A mãe, ela nos dá
o olhar do passado, que é a vida. E a mãe nos vai dar o sucesso. A mãe vai nos dar a permissão para ter uma saúde física e vai ter a permissão para a gente saber lidar com o dinheiro. Porque, afinal de contas, a mãe, nós recebemos da mãe o primeiro alimento, que é o leite materno. E isso gera o quê? Uma fonte de vida. E isso gera o quê? A primeira troca. E a troca vem do dinheiro. O dinheiro é uma energia feminina. Então, quem tem dificuldade de ganhar dinheiro? Quem tem dificuldade de ganhar dinheiro, tem dificuldade de ter um relacionamento com a mãe. Resolva, tome essa mãe, mesmo que ela seja uma abençoada, que você começa a ganhar dinheiro. E sempre é tempo de ressignificar? O adulto, nossa, eu nem percebo dessa maneira, porque muitas vezes fala assim, mas eu não percebo dessa maneira, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha mãe, mas eu tenho umas certas dificuldades. Sempre é tempo de ressignificar e descobrir algo que não está muito visível? Ana, o tomar os pais, o aceitar os pais do jeito que é, quanto mais eu tomo, mais fluxo de vida eu tenho. Entende isso? A vida flui, a vida se torna leve. As pessoas conseguem caminhar na vida. E a vida, ela é uma ondulação. Não é que a gente não vai ter problema, mas a hora que vem o problema, eu consigo desnortear, olhar para ele, aceitar o problema e aí eu dou o salto quântico. E cada vez que eu tenho um problema, eu faço uma aceitação, faço um salto quântico. E assim a mente caminha. E resolve, né? E resolve. Você torna livre, pelo amor de Deus. Heloísa Dorilê, uma entrevistada de hoje.